Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania pede regulamentação das redes sociais após morte de jovem. Superior Tribunal de Justiça decide que a utilização de armas de brinquedo durante assaltos configura grave ameaça à vítima. Presidente Lula exclui condenados por atos de 8 de janeiro do indulto de Natal. Pequim registra recorde de horas com temperatura abaixo de zero em dezembro. Ataques de grupos armados na Nigéria matam mais de 160 pessoas. Operação Lei Seca inova com tecnologia para abordagem de motoristas no Rio de Janeiro. Ranking mostra quais são as melhores rodovias do Brasil para auxiliar os viajantes. E uma história de persistência e vitória. Aos 45 anos, homem paga a faculdade de Direito com dinheiro da venda de água nas ruas de Fortaleza. O Jornal das 22 desta segunda-feira, dia 25 de dezembro, já começou. Olá, boa noite. Os dados de abuso dentro da internet têm aumentado a cada dia. O mais recente foi o da jovem mineira Jéssica Canedo, que tirou a própria vida após notícias falsas e proliferação de ódio contra ela. Com isso, o debate sobre a regulamentação das redes deverá ser um assunto crucial, principalmente no governo. Já é de conhecimento comum que as redes sociais é um ambiente amplo com muita diversidade e principalmente liberdade. Mas de uns anos para cá, o universo digital tem se tornado cada vez mais perigoso. Fake news, mentiras ou até mesmo o hate, ou seja, distribuir ódio gratuitamente, são as ferramentas que muitas pessoas se escoram para tentar desmoralizar alguém ou debochar de algum assunto sério. Como foi o caso da jovem mineira Jéssica Canedo, de 22 anos. Após mentiras vinculadas por uma página com milhões de seguidores, onde era colocado que Jéssica estava tendo uma relação com o humorista Whindersson Nunes, muitos internautas reagiram com ódio contra ela. Ambos, porém, negaram a autenticidade das mensagens, alegando serem fake news e afirmaram que não se conheciam. Mas, não surtindo efeito, Jéssica decidiu postar em suas redes sociais um texto sobre a situação, mas não foi ouvida e recebeu mais ódio ainda. Até a mãe de Jéssica foi às redes sociais para fazer um apelo, mas não adiantou de nada. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né, que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Com hoje, a 4ª vez suicidar. Então, eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque a minha filha nem redes sociais ela tem. Os dedos apontados, o ódio e a insignificância fomentaram a morte da jovem mineira. Após esse caso, o debate sobre a regulamentação das redes sociais aumentou. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, citou o caso da Jéssica para defender a responsabilização tanto de quem propaga conteúdos falsos como das empresas responsáveis pelas redes sociais. Segundo o ministro, as tragédias como esta envolvem questões de saúde mental, mas também, e talvez em maior proporção, questões de natureza política. Silvio Almeida também comentou sobre o projeto de Lei 2630 de 2022, conhecido como PL das Fake News, e que ele está parado no Congresso. A cada dia que passa, casos como o da jovem Jéssica estão mais próximos de acontecer e, com isso, o Brasil precisa urgentemente debater esse assunto.
O texto pode, se aplicando de maneira correta, representar um avanço contra a violência que vivenciamos atualmente, principalmente dentro das redes sociais. A Polícia Federal prendeu Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ele era o miliciano mais procurado do estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso neste domingo. Zinho era o líder da maior milícia com atuação na zona oeste do Rio e estava foragido desde 2018. Ele se entregou aos policiais federais. Zinho se apresentou aos agentes da Delegacia de Repressão a Drogas e do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, localizada no centro da cidade. Luiz Antônio da Silva Braga tem ao menos 12 mandados de prisão em aberto e era procurado, segundo a PF. A prisão de Zinho foi formalizada após tratativas entre os defensores do miliciano foragido com a PF e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O preso está à disposição da Justiça. Após as formalidades da prisão, ele foi levado ao Instituto Médico Legal, onde passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado ao presídio José Frederico Marques, em Benfica. Zinho, logo depois, foi transferido para o presídio de segurança máxima. Após dar entrada no sistema prisional, ele foi encaminhado para o complexo penitenciário de Jericinó. Ele está na penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, conhecida como Bangu 1. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que a desarticulação desses grupos criminosos com prisões e apreensões e bloqueio financeiro e a detenção desses mafiosos prova que ele está no caminho certo. A defesa do miliciano Zinho não se manifestou sobre a prisão do cliente. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o uso de arma de brinquedo em roubos oferece grave ameaça à vítima. Assim, criminosos que realizarem assalto com o objeto terão penas mais graves. A decisão do STJ gera consequências pesadas para quem for condenado, já que a medida impede a substituição da prisão por alguma pena alternativa. Para chegar até essa conclusão, a Corte entendeu que a simulação do uso de arma de fogo durante o crime configura grave ameaça, porque é suficiente para intimidar a vítima. A decisão aconteceu depois de um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro a respeito de um crime cometido em uma agência terceirizada dos Correios. No episódio, o réu entrou com a imitação de uma arma, imobilizou as pessoas e retirou R$ 250 do caixa. Ele foi preso, mas o Tribunal de Justiça do Rio entendeu que a arma de brinquedo não configuraria grave ameaça. No entanto, para os ministros do STJ, a decisão estadual contrariou o posicionamento consolidado da doutrina e da própria jurisprudência da Corte. E o presidente Lula assinou o decreto que concede indulto a determinados presos. O ato tradicional na época do Natal representa um perdão de pena. Se os detentos forem incluídos nas regras definidas pelo governo, podem ter a pena extinta e serem soltos. Aqueles que foram condenados pelos atos de 8 de janeiro foram excluídos pelo presidente. A medida é prevista na Constituição de 1988. Para recebê-la, é preciso cumprir requisitos detalhados no decreto presidencial e não tem validade automática. Advogados e defensores públicos que representam os detidos que se encaixam nos parâmetros devem acionar a justiça. Condenados por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, mulheres cumprindo penas menores de 8 anos e que sejam portadoras de doenças crônicas ou deficiência e presos com a idade avançada ou com doenças terminais, são alguns dos beneficiados. Pelo decreto, o primeiro indulto natalino do terceiro mandato de Lula estão de fora condenados por crimes hediondos contra o meio ambiente, por violência contra a mulher, por tráfico de drogas, chefes de facções criminosas e crime contra o Estado Democrático de Direito. Desta forma, ficaram de fora do indulto natalino os presos pelos atos de 8 de janeiro. O texto também permite o perdão de multas aplicadas pela Justiça, que ao todo somem R$20 mil. Acima deste valor, só será perdoada a dívida daquelas pessoas que não têm meios para quitar.
E depois do intervalo, você vai ver, presidente Lula participa de almoço de Natal com repatriados na faixa de Gaza e defende a criação de um Estado palestino. E ainda, ataques de grupos armados na Nigéria matam mais de 160 pessoas. A Força Aérea Ucraniana informou que abateu 28 drones e derrubou 2 mísseis lançados pela Rússia nesta segunda-feira. Sem deixar feridos, a ofensiva, que teve como alvo principal o sul do país, danificou instalações técnicas no porto de Odessa. Os militares também repetiram informações divulgadas anteriormente de que 2 aeronaves militares russas foram derrubadas perto da cidade ocupada pela Rússia de Mariupol, no mar de Azov, no sul da Ucrânia, e perto da cidade ocupada de Donetsk, no leste da Ucrânia. No domingo, oficiais militares russos e ucranianos relataram a derrubada de aeronaves inimigas em diferentes áreas da frente de 1.000 quilômetros de extensão de sua guerra de 22 meses. De acordo com a agência de notícias Reuters, não conseguiram verificar de forma independente o relatório da Força Aérea Ucraniana. Os russos estão em vantagem na produção de armas em relação ao Ocidente e pretende manter a taxa de crescimento em alta, disse um importante ministro russo, depois que tanto o Ocidente quanto a Rússia aumentaram a produção de armas para a guerra na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e o confronto mais profundo entre a Rússia e o Ocidente desde o auge da Guerra Fria. A Ucrânia e seus apoiadores ocidentais aumentaram a produção de armas em uma tentativa de derrotar as forças russas nos campos de batalha da Ucrânia. A Rússia também aumentou a produção, mas diz que o Ocidente é o culpado pela guerra que Moscou data de 2014. O presidente Vladimir Putin e o seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disseram que a produção de artilharia, drones, tanques e veículos blindados está aumentando. Alguns ex-líderes do Ocidente falaram sobre uma nova guerra fria entre a Rússia e a China, de um lado, e os Estados Unidos e seus aliados, de outro, embora a economia de 2 trilhões de dólares da Rússia tenha dificuldade para enfrentar sozinha todo o poder do Ocidente por muito tempo. De acordo com dados do FMI, o Produto Interno Bruto nominal dos Estados Unidos foi de 27 trilhões de dólares este ano, enquanto o da China foi de 17 trilhões e 700 bilhões de dólares. E mesmo em um dia de muita festividade, Israel não poupou os palestinos na faixa de Gaza e realizou bombardeios em um campo de refugiados. Segundo as informações, ao todo, 68 pessoas morreram, sendo 12 mulheres e 7 crianças. O campo de refugiados em Al-Maghazi, na faixa central de Gaza, não foi poupado de ataques israelenses nesse período de festividade. A ação foi confirmada pelo grupo terrorista Hamas, que relata muitas mortes no ataque e uma noite de Natal marcada por uma guerra sem sinais de fim. Além do ataque ao campo de refugiados, nesta segunda-feira, o Hamas, que governa a faixa de Gaza, afirmou que um bombardeio israelense deixou pelo menos 18 mortos em Khan Yunis, no sul deste território sitiado. O porta-voz da Autoridade de Saúde de Gaza disse que o número de mortos provavelmente aumentará, porque havia muitas famílias na área no momento do bombardeio. Ações como essas estão colocando Israel em más lençóis. Isso porque o país tem enfrentado críticas internacionais pelo número de civis mortos, mas culpam o Hamas, dizendo que o grupo terrorista usa áreas residenciais e túneis para se esconder no território.
Além disso, existe a resolução da ONU, que determina que todas as partes envolvidas no conflito autorizem e facilitem a entrega imediata, segura e sem obstáculos de assistência humanitária em larga escala para Gaza. O que ficou claro é que a aprovação do texto tem pouco efeito prático, mas impõe uma pressão política nos dois lados envolvidos no conflito. Como forma de demonstrar indignação sobre a resolução, Israel vai começar a negar extensões de vistos e recusar novos pedidos de funcionários da ONU. Essa ação pode ser vista como perigosa, já que a ONU realiza um trabalho importante na região para acudir quem mais precisa nesse momento. A guerra segue causando uma devastação generalizada em vastas áreas de Gaza e os seus 2.400.000 habitantes sofrem com a escassez de água, alimentos, combustível e medicamentos devido ao cerco imposto por Israel 2 dias após o ataque do Hamas. Desde então, a população depende desesperadamente do influxo da ajuda humanitária. Segundo a ONU, 80% da população palestina que vive em Gaza foi deslocada pela guerra e muitos fugiram para o sul deste estreito território de 362 quilômetros² e agora vivem em tendas expostos ao frio. Parentes de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza interromperam o discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quando ele afirmou no parlamento que precisa de mais tempo para cumprir a promessa de resgatar todas as vítimas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve diante do parlamento nesta segunda-feira em uma sessão especial. Mas seu discurso aos colegas foi interrompido por parentes de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza. Sob os gritos de agora, os familiares cobravam que fosse cumprida a promessa de resgatar todos os sequestrados no ataque sem precedentes lançado pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro. Eles levaram cartazes com frases como "E se fosse seu filho?" e 80 dias, cada minuto é um inferno. Netanyahu disse que as forças israelenses precisam de mais tempo para libertar os 129 reféns, dos quase 240 iniciais. Uma trégua de uma semana no fim de novembro permitiu a libertação de 105 reféns, incluindo 80 israelenses, trocados por 240 palestinos que estavam presos em Israel. Mais cedo, o primeiro-ministro esteve no norte da faixa de Gaza, onde se encontrou com soldados e comandantes militares. De capacete e vestindo um colete à prova de balas, Netanyahu agradeceu os esforços das tropas e disse que a guerra não vai parar enquanto não alcançarem a vitória contra os que atacam as vidas israelenses. O ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro deixou quase 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço baseado em informações divulgadas pelas autoridades de Israel. Os números divulgados pelo movimento islamista palestino afirmam que mais de 20.600 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início da ofensiva do exército israelense em represália. O presidente Lula participou na tarde de hoje de um almoço de Natal com repatriados da faixa de Gaza no hotel de trânsito da base aérea de Brasília. Em seu discurso, Lula defendeu a criação de um Estado palestino e disse que vai continuar atuando ao lado da ONU para viabilizar a medida e garantir que os povos possam viver em paz. O presidente também disse que o Brasil continuará as negociações com Israel para conseguir resgatar brasileiros que ainda não voltaram ao país porque estão com parentes retidos na faixa de Gaza. O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou que irá enviar um navio de guerra para a Guiana até o final deste mês para reforçar a segurança do país que enfrenta uma disputa fronteiriça com a vizinha Venezuela em torno da região de Essequibo. O navio enviado será o Marinha Real HMS Trent, que no momento se encontra em Barbados e deve seguir nos próximos dias para a costa da Guiana. Segundo a BBC, o navio deverá participar de exercícios militares depois do Natal,
com outros aliados da Guiana, que foi colônia britânica até 1966. A embarcação é um navio patrulha que normalmente opera no mar Mediterrâneo e já tinha sido deslocado para o Caribe no início de dezembro para combater o tráfico de drogas. O navio conta com uma tripulação de 65 pessoas, velocidade máxima de 44 km por hora e um alcance de 5.000 milhas náuticas. A embarcação também é armada de canhões, além de ter capacidade de transportar helicópteros e drones. Na maioria das vezes, o navio é utilizado para operações de combate ao contrabando e pirataria, além de também ser usado em ações humanitárias e de resgate. A decisão de enviar o navio até a região foi tomada após a visita de um secretário de Relações Exteriores britânico à Guiana no início deste mês, com o objetivo de oferecer o apoio ao país sul-americano. De acordo com o comunicado britânico, a embarcação visitará a Guiana como parte de uma série de compromissos na região durante a implantação da tarefa de patrulha do Atlântico. A medida foi classificada pelo ministro da Defesa de Nicolás Maduro como uma provocação, já que desde o início de dezembro, a Guiana e a Venezuela concordaram em evitar qualquer uso da força e em não aumentar as tensões na disputa, que é de longa data. A região em disputa possui 160 mil quilômetros quadrados e é geralmente reconhecida como parte da Guiana. Mas nos últimos anos, a Venezuela retomou a reivindicação sobre o território após grandes descobertas de petróleo e gás. Uma fuga em massa foi registrada em uma região da Nigéria, onde ataques mataram mais de 160 pessoas e mais de 300 ficaram feridas. Essas imagens são de famílias inteiras fugindo de casa na região de Bokos. Os moradores estão com medo de novos ataques de grupos armados. Entre sábado à noite e esta segunda-feira, várias aldeias do estado de Plateau, no centro da Nigéria, foram alvos desses grupos. De acordo com um balanço atualizado, nesta segunda, mais de 160 pessoas morreram. Mandei Kassá, presidente do Conselho de Governo de Bokos, uma circunscrição que tem sido foco de tensões religiosas e étnicas há vários anos, destacou que as hostilidades começaram no sábado e continuaram nesta segunda pela manhã. Kassá afirmou ainda que mais de 300 pessoas ficaram feridas. Ele relatou que grupos armados atacaram não menos de 20 vilarejos. No domingo, o governador do estado de Plateau, Caleb Mutfwang, qualificou a ação de bárbara, brutal e injustificada. Em sua conta na rede X, a ONG Anistia Internacional reagiu a essa onda de violência, estimando que as autoridades nigerianas sempre falharam em seus esforços para acabar com esses ataques frequentes no estado de Plateau. As populações das regiões noroeste e central da Nigéria vivem aterrorizadas pelos ataques de grupos jihadistas e facções criminosas que saqueiam as aldeias e matam ou sequestram seus moradores. E veja a seguir, presidente argentino fez alerta. Cenário no país ficaria pior antes de melhorar e por isso preços de produtos estão cada vez mais caros. E ainda, Pequim registra recorde de horas com temperatura abaixo de zero em dezembro.
A reforma tributária terá um período de transição de 7 anos, até que terá as devidas mudanças alcançadas. Além disso, muitos dispositivos do texto, como o retorno de impostos para as pessoas de baixa renda e o tributo zerado na cesta básica de alimentos, precisam ser regulamentados através de novos projetos que devem começar a ser discutidos no ano que vem. A reforma tributária tem o objetivo principal de simplificar a cobrança de impostos no Brasil. 3 impostos foram criados para substituir 5 tributos federais, estaduais e municipais. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, vai substituir o IPI, PIS e o COFINS, que são impostos federais. Já o ISS, que é municipal, e o ICMS, recolhido pelos estados, serão transformados no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A reforma tributária criou ainda o imposto seletivo, que durante a discussão do texto ficou conhecido como Imposto do Pecado, já que terá o objetivo de desincentivar o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como bebidas e cigarros. Que deixará de ser um regime onde o tributo ele é cobrado embutido no preço do produto e passará a ser cobrado por fora no preço do produto. Então, uma das principais características desse tipo de reforma tributária é trazer para o cidadão a transparência fiscal, onde ele vai saber exatamente qual é a carga tributária que ele vem pagando no preço do produto que ele consome. Com essas mudanças, o Brasil vai adotar um novo conceito de tributação, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA acaba com a cobrança de impostos sobre impostos e reúne os 3 tributos criados na reforma. Esse mecanismo é adotado por mais de 100 países no mundo. Projeções do Ministério da Fazenda e do IPEA apontam que o Brasil poderá ter um IVA com alíquota de 25% a 28%, ficando entre as maiores do planeta. Mas o valor exato ainda será definido. O IVA dual da reforma tributária é composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ainda não há uma definição quanto às alíquotas desses tributos. Essa definição vai ser objeto de análise pelo Congresso Nacional, que vai discutir esses percentuais nos projetos de lei complementar que vão regular esses tributos. A União Europeia possui um IVA que varia de 17% a 25%. A mudança ainda levará tempo. O texto aprovado no Congresso prevê 2 períodos de transição para adequação tributária e evitar perda de arrecadação de estados e municípios. Para a mudança dos impostos, a transição ocorrerá em 7 anos, começando em 2026. Em 2033, os impostos atuais serão totalmente substituídos pelo CBS e pelo IBS. Já a transição para a redistribuição de arrecadação a estados e municípios levará 50 anos. Além de reduzir a quantidade de impostos para simplificar e dar mais transparência às cobranças, a reforma tributária garante que os impostos não sejam pagos de forma cumulativa, ou seja, os impostos serão aferidos apenas sobre os valores agregados nos processos de industrialização ou comercialização. Outra novidade é o cashback, que trará retorno dos impostos pagos pelas pessoas de baixa renda na conta de energia ou compra de gás e a alíquota zero para a cesta básica de alimentos. Mas esses itens ainda dependem de leis complementares para começar a valer. Os alimentos que serão incluídos na cesta básica com alíquota zero do CBS e da IBS serão definidos também na discussão do projeto de lei complementar que vai instituir esses tributos. Contudo, é possível dizer, com base na legislação atual do PIS e COFINS, que esses alimentos serão alimentos essenciais ao consumo das famílias brasileiras, como arroz, feijão, óleo, açúcar e papel higiênico. O cashback vai fazer parte também desse modelo todo, mas ainda não foi regulamentado, a gente não sabe por qual caminho ou qual vai ser a diretriz de pagamento desse importante instrumento que também foi estabelecido agora. Então vai ser importante acompanhar os próximos passos e entender, a partir do momento em que o Ministério da Fazenda encaminhar esses outros normativos, qual será a alíquota e qual será a regulamentação da cesta básica e também do cashback que virá futuramente.
Vários setores terão regimes diferenciados de tributação, entre eles serviços de educação, saúde, produtos agrícolas, florestais, extrativistas, transporte coletivo de passageiro, produções artísticas, culturais e jornalísticas, entre outros. Essas alíquotas também serão discutidas em leis complementares a partir do ano que vem. A reforma tributária também permite a cobrança de impostos sobre bens de luxo, como aviões particulares, jatinhos, iates e jet skis, e proíbe o poder público de cobrar impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer tipo de culto, inclusive organizações beneficentes e assistenciais. O texto já promulgado também altera as cobranças dos tributos sobre as heranças. Além dos tributos sobre consumo, que ela veio trazer a redução, trouxe também uma alteração no imposto sobre herança, concedendo mais poderes aos estados para aumentar essa carga tributária dos impostos sobre herança, que hoje está entre 4% a 8% sobre o valor dos bens a ser dividido na herança e poderá passar até 40%, que é geralmente a média dos países que compõem a OCDE. Então a reforma tributária ela vai trazer profundos impactos, mas esses impactos só estarão 100% implementados a partir de janeiro de 2033, ou seja, somente daqui a 7 anos. Desde a posse do presidente Javier Milei, os preços na Argentina não param de subir. A gasolina aumentou 60%. Já o setor de hortifruti está 140% mais caro. A carne também não ficou para trás e subiu 73%. Antes mesmo de assumir o cargo, Milei tinha avisado que suas políticas de redução do governo e reforma econômica inicialmente causariam desconforto, mas que ao longo do tempo as coisas iriam normalizar e o país iria decolar. Agora a pergunta que não quer calar é se Milei conseguirá cumprir com suas promessas. A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou um novo plano de ação para atender a população em situação de rua na cidade. Chamado de Seguir em Frente, o conjunto de medidas conta com iniciativas de acolhimento, assistência social e atendimento em saúde. É isso mesmo. Foi criado um plano para atender a população de rua até o fim de janeiro. Com o programa Seguir em Frente, a Prefeitura do Rio prevê que 92% das pessoas que vivem em situação de rua estejam inseridas em alguma fase do projeto no próximo mês. A primeira fase deve acolher, a segunda incluir atendimento de saúde, a terceira fase ajuda a voltar ao mercado de trabalho. A quarta, a pessoa é reconectada a familiares e amigos. E na quinta e última fase é realizada a liberação do programa. Bom, parece um programa bem completo, né? A gente fica na expectativa de que realmente essas pessoas consigam se reintegrar, principalmente a família, ao mercado de trabalho, a sensação de dignidade novamente. De volta a São Paulo. A Austrália sofreu neste domingo com as fortes ondas de calor. As autoridades locais chegaram a emitir um alerta sobre o alto risco de incêndios florestais no país. O calor fez o país da Oceania registrar temperaturas de 45 graus Celsius em algumas regiões, principalmente na Austrália Ocidental e no estado de Queensland, no leste. Em Perth, maior estado do país, a temperatura máxima foi de 35 graus Celsius, 5 graus acima da média padrão para o mês de dezembro. Neste domingo, mais de 20 incêndios florestais foram registrados na Austrália Ocidental, de acordo com a Agência de Serviços de Emergência do estado. Um porta-voz do Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência disse em comunicado que o órgão espera um clima mais difícil de incêndio nos próximos dias, já que condições quentes, secas e vento forte atingiram uma grande parte do estado. O órgão também disse que nos últimos 5 dias, mais de 1.000 bombeiros combateram incêndios em todo o estado. Mesmo com o calor, grande parte da costa leste da Austrália estava em risco de chuvas torrenciais. A previsão do tempo emitiu alertas de enchentes e um alerta de fortes tempestades para partes de Nova Gales do Sul. O calor na região não é de hoje. Durante esse último mês, o leste da Austrália foi devastado devido ao El Niño, um padrão climático em que temperaturas quentes no Oceano Pacífico causam ondas de calor, ciclones, secas e incêndios florestais. Com o forte calor, uma cena que aconteceu há alguns anos
anos atrás deve se repetir. Na ocasião, um canguru, tradicional animal australiano, foi visto se refrescando na piscina de um quintal de uma região da Austrália. O canguru foi flagrado com água na altura do peito e sacudindo as orelhas, parecendo estar intacto. Embora não sejam conhecidos por suas habilidades aquáticas, os cangurus de fato procuram concentrações de água no calor intenso, mas normalmente em ambientes selvagens. Na época, a Austrália também sofria com os incêndios florestais e os bombeiros lutavam para resgatar animais. Algumas populações de coalas e de raposas voadoras foram destruídas e cangurus foram vistos procurando abrigo em áreas urbanas. Nos últimos anos, a fauna do país vem sendo duramente afetada pelo fogo, que já destruiu 4 milhões de hectares de áreas selvagens. A capital da China, Pequim, quebrou o recorde de horas de temperaturas abaixo de zero para um mês de dezembro, com os termômetros marcando menos 40 graus Celsius. Até este domingo, um observatório meteorológico em Pequim registrou mais de 300 horas de temperaturas abaixo de zero, com início em 11 de dezembro, o máximo para um mês de dezembro desde que os registros começaram em 1951, de acordo com o jornal Beijing Daily, apoiado pelo Estado chinês. A capital também sofreu 9 dias consecutivos de temperaturas abaixo de menos 10 graus neste período. Várias cidades da província central chinesa de Henan, a sudeste de Pequim, está vivendo uma crise no fornecimento de aquecimento, com a oferta de energia térmica na cidade Jiaozhou, sob pressão para garantir o abastecimento. As caldeiras de aquecimento de uma das principais fornecedoras da cidade quebraram, deixando algumas áreas com necessidade urgente de mais abastecimento. A empresa está se esforçando para consertar o defeito e espera retomar o fornecimento em 26 de dezembro. A cidade irá suspender o fornecimento de aquecimento para a maioria das empresas, exceto as prestadoras de serviços essenciais, como hospitais e centros de idosos, para priorizar o uso residencial. No entanto, alguns complexos residenciais ainda são impactados durante o período de manutenção dos equipamentos. O Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o dia 11 de dezembro foram 2.900.000 casos da doença registrados neste ano em território nacional. No mundo, foram 5 milhões de diagnósticos, sendo mais de 4 milhões só nas Américas. A OMS alertou para o avanço da doença em países onde, historicamente, o vírus não circulava, como França, Itália e Espanha. Entre as razões para o aumento está a crise climática, que tem elevado a temperatura mundial e permitido que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, sobreviva em ambiente onde antes isso não ocorria. E os animais de um zoológico do Chile receberam diversos presentes nesse Natal. De acordo com os funcionários, a intenção é que eles possam desenvolver seus instintos naturais. A época de Natal é marcada por inúmeras tradições e práticas no mundo todo. Diversas famílias se reúnem para confraternizar, festejar e trocar presentes. No zoológico Buin, no Chile, a data comemorativa não foi diferente. Os funcionários do local prepararam diversas lembrancinhas para os animais. E todas as criaturas, grandes e pequenas, como rinocerontes e leopardos, tiveram a chance de abrir seus presentes. Para os felinos, os presentes incluíam carne fresca, enquanto os pandas vermelhos foram presenteados com frutas. Os presentes estavam embrulhados em caixas, como forma de manter os animais interagindo com seus novos presentes. Os funcionários do zoológico disseram que a prática estimula diversos instintos dos animais e funciona para que eles possam exercitar principalmente o olfato. Após o primeiro contato com as lembranças, eles costumam rasgar as embalagens e caixas, o que os mantém entretidos. E, acima de tudo, apuram seus instintos naturais específicos. E veja depois do intervalo, ranking mostra quais são as melhores rodovias do Brasil para auxiliar os viajantes. E ainda, aos 45 anos, homem paga a faculdade de Direito com dinheiro da venda de água nas ruas de Fortaleza.
Com a expectativa de se manter como o terceiro maior produtor de maracujá do país, o estado de Santa Catarina abriu a colheita da fruta e espera colocar no mercado 70 mil toneladas na safra 2023-24. Mesmo com tanta variação do tempo, o maracujá promete ter uma boa colheita na safra que foi aberta oficialmente essa semana em Santa Catarina. A EPAGRE, que é o órgão de pesquisa no estado que orienta e ajuda os agricultores durante suas safras, disse que com poucos dias de sol e muita chuva, esse ano a colheita não deve ser tão promissora. Essa safra inicia em consequência aí de um período chuvoso, bastante que o sul do Brasil tem vivido, né? Esse aumento, né, das chuvas por conta do fenômeno do El Niño. E o maracujá é uma cultura mais sensível às chuvas, porque principalmente, né, além de ser muito atacado por doenças fúngicas, isso traz também consequências na polinização. As flores do maracujazeiro abrem uma só vez, todas as tardes, né? Então a flor ela abre à tarde e se chover em cima dela, normalmente, até 2 horas após a polinização, seja manual ou com a visita de uma mamangava, que é a abelha que faz a polinização, normalmente inviabiliza aquela flor e não vai frutificar. Então imaginem que nós tivemos meses aí, que em outubro, novembro, que tivemos semanas inteiras de chuva, 10 dias, né? Onde a umidade relativa é muito alta também, então isso tende a prejudicar a safra no nosso estado, com certeza, vai atrasar o início da produção de muitos produtores, mas é uma cultura, por outro lado, muito versátil. Faz com que ela também possa se recuperar, já que ela tem potencial para florescer todos os dias, entre ali o meados, final de outubro, até o final de abril. Nativa no sul do Brasil, a fruta é a mais produzida do mundo inteiro e, através de estudos da EPAGRE de Santa Catarina, foi desenvolvido um maracujá Catarina, selecionado para ser produzido nos estados do sul e vem se espalhando para o país inteiro. O maracujá amarelo deve corresponder aí a mais de 99% da produção nacional, principalmente esses materiais de casca amarela. No sul do Brasil, vamos falar assim, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticamente 100%, o maracujá aqui mais cultivado é o Catarina, que foi desenvolvido pela EPAGRE, aqui pela Estação Experimental de Uruçanga, pela nossa equipe, porque é um maracujá que foi adaptado às nossas condições, ele foi selecionado para ser cultivado aqui no sul do Brasil. E ele também tem ganhado importância, né? O Paraná cultiva muito esse maracujá e os estados aí do Sudeste, Nordeste e Norte também têm levado esse material para teste e tem ido muito bem. A safra não deve ser das melhores, mas os agricultores estão sendo orientados a aproveitar o restinho de El Niño que vem por aí, o calorão, para colher uma boa safra. A safra até o momento foi muito afetada pelas chuvas, né? Ela tem uma perspectiva, como o El Niño tende a continuar, então principalmente agora os meses de verão o produtor tem que aproveitar para fazer a sua carga mais forte, né? Porque o El Niño tende a dar uma baixada agora os seus efeitos, mas normalmente no final do verão, início do outono ele volta com força. Então eu acho, né? E assim, olhando a previsão do tempo, a previsão meteorológica, que a gente vai continuar com esse efeito do El Niño, então ela tende a ser uma safra da média para baixo, então talvez um pouco mais baixo. Isso não quer dizer que o produtor não vai ganhar dinheiro e não quer dizer que tenham produtores que se adaptam melhor às condições, depende do nível tecnológico desses produtores. Temos produtores que estão produzindo agora, vão fazer a abertura da colheita, com produtores que já colheram, mas na média a maioria está numa situação que ainda não começou a colheita, por causa do efeito das chuvas. Então isso tem diferenças e isso, conforme aquilo que o produtor vai adotando das recomendações que a EPAGRE e cooperativas, né, vão passando para os nossos produtores, a gente vai vendo essas diferenças.
A área cultivada está em torno de 2.000 hectares no estado. O sul tem 90% da área plantada. A média de produtividade está em 35 toneladas por hectare. A colheita inicia em dezembro e segue até meados de julho. O principal mercado para a fruta catarinense é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, mas ela também segue para as redes de supermercados e centrais de distribuição de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. E o Serviço Meteorológico da Marinha emitiu um alerta para ventos fortes de até 74 km por hora em grande parte do litoral das regiões sul e sudeste nos próximos dias. No comunicado também foi revelado uma alta probabilidade de ressaca nas praias nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, existe a possibilidade de formação de um ciclone extratropical no sul do país ter reflexos no sudeste, com ventos em São Paulo e Rio de Janeiro. O órgão federal prevê que seja o verão mais chuvoso e quente que a média do sudeste, principalmente em Minas Gerais. E no Rio de Janeiro, a Operação Lei Seca tem novidades. Além da moto, patrulha e da Lei Seca Volante, policiais militares e agentes do Detran contam com uma nova tecnologia para a abordagem de motoristas e evitar que os alcoolizados tentem driblar a fiscalização. Pois é, antes de começar, eu quero dar Feliz Natal para vocês todos, toda a equipe de São Paulo e para você que nos assiste. Este ano, mais de 100 agentes trabalharão diariamente na Operação Lei Seca de final de ano, que começou na última quinta-feira. Nas ações, os policiais irão contar com a ajuda de 4 drones do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado. Os equipamentos vão ajudar o reconhecimento facial e na identificação de placas. Além disso, eles também irão ajudar a impedir que os motoristas usem táticas para evitar a fiscalização. As ações serão concentradas em pontos estratégicos e áreas de grande circulação da cidade. Tudo isso para garantir um pouco mais de segurança. É com vocês em São Paulo. Outra novidade é que as blitz vão começar mais cedo, por volta das 5 da tarde. As ações serão realizadas em diferentes pontos do estado e concentradas em áreas de grande circulação, como praias e grandes eventos. O motorista que for flagrado dirigindo alcoolizado será enquadrado por crime de trânsito, com pena que varia entre 6 meses e 3 anos de prisão. E com a proximidade do final do ano, muitas pessoas já pensam nas viagens, principalmente de carro. Mas sempre existe aquele receio sobre qual rodovia pegar, se ela é mais perigosa ou agradável de dirigir. Um ranking demonstrou quais são as melhores rodovias do Brasil para auxiliar os motoristas viajantes. Os principais pontos analisados pela pesquisa foram as condições de pavimento, sinalização, visibilidade, acostamento e pontes. O levantamento deste ano analisou mais de 111 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Sendo assim, o ranking ficou dessa forma. Em terceiro lugar, aparece a rodovia SP-225. Localizada a 250 quilômetros da capital, a rodovia fica situada no centro do estado e está próxima de cidades como São Carlos, Jaú, Bauru, Araraquara, Rio Claro e tantas outras. Em segundo lugar, aparece outra rodovia paulista, a SP-270, de 272 quilômetros de extensão. Conhecida como a rodovia Raposo Tavares, começa na rua Reação, no distrito do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo, e termina na divisa do estado com Mato Grosso do Sul, no município de Presidente Epitácio. Após 2 rodovias paulistas, quem ficou em primeiro lugar mesmo foi o Rio de Janeiro. A RJ-124, que faz ligação entre os municípios fluminenses de Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, com apenas 57 quilômetros de extensão, foi a mais bem avaliada. A RJ-124, que faz ligação entre os municípios fluminenses de Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, com apenas 57 quilômetros de extensão, foi a mais bem avaliada. O levantamento demonstrou um dado interessante. Das 10 melhores, 3 são administradas pelo poder público.
Outro dado importante é que, segundo a pesquisa, 67,5% das rodovias brasileiras têm sua extensão classificada como regular, ruim ou péssima. Além disso, as rodovias públicas lideram os percentuais de avaliações negativas. Isso significa que nossas rodovias precisam de mais investimentos e manutenções adequadas para garantir a segurança e eficiência do transporte rodoviário no país. Por outro lado, somente 32,5% foi classificada como ótima ou boa. E agora uma história de persistência e vitória que serve de inspiração para muita gente. Você vai conhecer o doutor Antônio Furtado, um fluminense natural de Magé, que só agora aos 45 anos de idade deu início à carreira como advogado, depois de ter pago a faculdade vendendo água nas ruas de Fortaleza. Nunca desista dos seus sonhos. Essa é a frase que define a vida do hoje doutor Antônio, mais conhecido como Toninho Furtado. Essa frase aqui, ela me representa muito pelo seguinte, porque anos atrás eu tive depressão generalizada. Então, para mim, assim, é muito bom você conseguir se superar seus limites. Então, eu coloquei essa frase para a frase da minha vida. Na vida e nas redes sociais, ele é inspiração, exemplo de luta e perseverança. Diuturnamente, vem pessoas falando comigo no Instagram, através do direct, me informando que eu sou uma inspiração para elas, que vão começar. E eu sempre digo para continuar, para ter firmeza, sabe? Já teve um amigo que falou para mim, olha, não diga para ninguém que você fez a prova da OAB 8 vezes, porque isso vai te prejudicar na carreira. Mas não prejudicou. Pelo contrário, o tornou símbolo de resistência. Antônio Furtado prestou 8 vezes o exame da Ordem dos Advogados até conseguir passar. Começou a carreira no direito agora, aos 45 anos de idade. E diz que, muito além da remuneração, exerce a nova função com o objetivo de ajudar o próximo. Quando você ajuda uma pessoa a conseguir uma aposentadoria ou uma criança ali a conseguir um benefício, e você vai na casa dela ali, você não vê móveis, você não vê uma cerâmica, você vê que tem pouca roupa, que a geladeira está vazia, e você consegue um benefício para essa pessoa, você também está se alimentando espiritualmente. Não é só a remuneração física, não é só a remuneração em espécie, mas o que você ganha para com você mesmo. De família humilde, Toninho ingressou na faculdade com quase 40 anos de idade. Conseguiu bolsa de 50%, mas para completar o valor dos gastos que teria com os estudos, ele, que na época trabalhava como ajudante de pedreiro, passou a vender água nas ruas de Fortaleza. Oi, gente. Toninho Furtado aqui, tô aqui trabalhando, vendendo a minha água aqui. De ambulante a advogado. As fotos com beca, diploma e carteirinha da OAB em mãos lembram a trajetória de sucesso do vendedor de água que virou doutor e resolveu inspirar. Todos têm uma história para contar. E quando determinada pessoa conta uma história de vida, uma história de dificuldade, uma trajetória assim que tenha sido muito difícil, eu acredito que tem muita gente que vai estar se espelhando nessa pessoa, como eu já me espelhei em muitas outras pessoas. Então, eu acho que seria um desperdício se eu não contasse a minha história, porque ela pode, mesmo que eu não saiba, ela pode um dia inspirar alguém, ajudar alguém, a pessoa pensar assim, nossa, ele conseguiu com 45 anos de idade, eu posso conseguir também. E ainda em tempo, quero desejar a você e sua família um Feliz Natal. Que o amor de Cristo se faça presente todos os dias. E agora sim, o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e te espero amanhã. Tchau.